Olha, na política, um líder responsável de um país, é parte da responsabilidade dele olhar exemplos de coisas que aconteceram em outros países que deram certo e que deram errado, para repetir o que deu certo e para não fazer o que deu errado. Só que o governo Bolsonaro faz exatamente o contrário disso. O governo Bolsonaro faz o contrário de coisas que dão certo em outros países e copia de uma forma, uma cópia bem cuspida, bem ruim, as coisas que deram errado em outros países. Então eles fazem pior do que o que deu errado em outros países. No caso da gripe, do coronavírus, o governo Bolsonaro faz pior do que os piores países do mundo. Então o Brasil vai virar um caos muito, mas muito em breve. E o Bolsonaro não se segura. Porque eu falei isso aqui ontem, eu vou repetir. Com saúde não se brinca. Bolsonaro pode brincar de ser ditador, pode brincar de querer falar de AI-5, de xingar jornalista, mas com saúde não se brinca. Uma hora o gado dele vai parar de aplaudir e vai ver, peraí, a situação tá realmente feia, tem gente morrendo, muita gente morrendo, porque esse vírus, ele não escolhe raça, cor, gênero e nem quanto dinheiro você tem. Quando o vírus pega, o vírus pode matar e aí não importa quem seja. Então a coisa vai ficar bem feia. Antes de falar disso, se você é contra o Bolsonaro, quer ver esse responsável, esse louco fora do poder, se inscreve no canal, junte-se a nós. Somos mais de 165 mil pessoas aqui fazendo oposição e resistência todos os dias. Então, se inscrevendo é um ato de resistência. Assistir o vídeo até o fim é um ato de resistência a esse governo. Então, vem com a gente. Tem um ícone do Plantão Brasil no cantinho do vídeo. Você clica em inscrever e está inscrito e se une a nós. Então, vem. É um segundinho, é de graça. Agora vamos falar sobre o exemplo do mundo, o que o Bolsonaro está fazendo e as consequências disso. O melhor exemplo no mundo que tem de combate ao vírus são a China e a Coreia. A China erradicou o vírus. Ontem teve apenas um contágio do vírus na China. Apenas um. Veja bem, um. Os outros são pessoas que vêm de fora do país. A China já começou a fechar as fronteiras e já está controlado. A Coreia do Sul conseguiu a tal da curva de infectados, que no Brasil está assim e na Itália está assim. A Coreia do Sul conseguiu fazer a curva chegar num ponto em que não sobe mais o número e vai começar a cair. Como é que a China fez? A China primeiro colocou todo mundo em quarentena e depois começou a testar centenas de milhares de pessoas. Qualquer pessoa que tivesse contato com um caso suspeito era testada. E a China investiu bilhões em testes, em kit para testar contra o vírus. Isso foi o que a China começou a fazer. E aí, nem vou citar o fato de que a China construiu 2 hospitais com 1.000 leitos cada em cerca de 2 semanas. Antes de ter 2.000 casos, já tinha hospitais com 2.000 leitos de UTI ali na China. O Brasil fez o que até agora? Nada disso. A Coreia do Sul, que também é um outro exemplo, que inclusive eu leio jornais da Espanha, da França, da Itália, todos citam a Coreia do Sul como exemplo, que não foi seguido pela Europa. A Coreia do Sul não impôs quarentena, como a China, como na Europa, como nos Estados Unidos, está começando a ter. A Coreia do Sul não impôs essa quarentena no país inteiro ou em cidades inteiras. A Coreia do Sul fez assim. Quando apareceu um caso, testaram essa pessoa e testaram todo mundo que teve qualquer contato direto ou indireto com essa pessoa. Apareceu outro caso, começaram a testar todo mundo que teve contato com essa pessoa, mesmo casos suspeitos. Então, se tinha alguém com suspeita, só suspeita, eles testavam todo mundo. A Coreia do Sul começou a testar mais de 10.000 pessoas por dia, exaustivamente. Por quê? Porque assim, quando aparece qualquer caso, mesmo que seja alguém que está sem sintomas, eles sabiam que ali tinha uma pessoa com caso e eles conseguiam fazer uma quarentena ali, naquele bairro, naquela rua, naquele prédio, e falar, vocês vão ficar isolados, vocês. E aí eles mapearam o país inteiro, ó, pontos aqui tem casos, vamos isolar essas pessoas, aqui não tem casos, aqui tem. E assim eles conseguiam fazer estudos de quais medicamentos eram melhores, quais medicamentos podiam curar o vírus, porque esses estudos são mais fáceis de se fazer nas pessoas que não têm sintomas, porque aí você consegue testar essas pessoas, efeitos colaterais e tudo mais. E eles conseguiam saber exatamente quantos casos tinham, onde estava se alastrando mais, onde estava se alastrando menos, e aí eles podiam isolar mais as pessoas aqui, isolar menos as pessoas ali, e eles conseguiram, finalmente, eles conseguiram acabar com a curva de ascensão da epidemia. Ok. O Brasil está fazendo isso? Não. 2 dias atrás, o Ministério da Saúde informou que só vai testar casos graves. Ou seja, se você tem todos os sintomas, você tem tosse,
você tem secreção nasal, você tem dor de cabeça, dores pelo corpo, febre, você vai no hospital, eles falam, você tem falta de ar? Não. Então você tem todos os sintomas menos um, eles te mandam de volta para casa. E isso tá, até a Globo fala, não tem falta de ar, vai para casa. Só que a falta de ar só acontece no estágio mais grave do vírus. Tem pessoas que são assintomáticas, tem pessoas que têm menos sintomas, tem pessoas que só se sentem mal. É o que acontece, quando o governo manda para casa uma pessoa sem testar, e essa pessoa pode ter o vírus ou pode não ter, se essa pessoa tiver o vírus, ela vai continuar contaminando outras pessoas. Mesmo que essa pessoa se isole, talvez ela contamine uma, duas, talvez já tenha contaminado outras pessoas antes de aparecerem os sintomas, e o governo não vai saber que ali tem um foco. Ignora. E aí o número de casos, que hoje são 350, deve ser muito mais, porque se o governo diz 350 e não está testando as pessoas suspeitas, pode ser muito mais. Aí o que acontece? Há casos de pessoas que não apresentam sintomas. E a China detectou, exatamente porque eles testam todo mundo, que essas eram as pessoas que mais infectavam outras. Por quê? Porque se eu não tenho sintoma, eu saio na rua, eu estou me sentindo bem, eu troco em lugares, alguém vai tocar no rosto e essa pessoa vai pegar o vírus. E eu estou infectando dezenas de pessoas sem nem saber porque eu estou me sentindo bem. E a China percebeu isso. Como? Testando todo mundo. O Brasil não testa. Eu li ontem que o Felipe Neto falou no Twitter dele que ele queria testar a ele e a família dele só por precaução. E que ele foi falar com o médico e o médico falou, não faça isso, nem pagando. Porque o Brasil não tem testes suficientes para todo mundo. Vai faltar teste muito em breve, já está começando a faltar teste, já estão testando só os casos mais graves, mas daqui 2, 3 semanas vai faltar teste. Então vai ter gente no hospital que não vai estar sendo testada mais porque não tem teste para todo mundo. Olha só o problemão que vai acontecer no Brasil. É a contramão de tudo o que deu certo no mundo. O Brasil está seguindo o exemplo da Itália. A Itália decidiu não testar ninguém, decidiu apenas dizer para as pessoas ficarem em casa. As pessoas por 1 ou 2 semanas começaram a pensar que quarentena era férias, as pessoas continuavam indo em bares, continuavam saindo nas ruas, exatamente como está acontecendo no Brasil até hoje. Hoje tem menos gente nas ruas em muitas cidades, mas ainda tem muita gente, comparado com 0, que é o que tem na Europa hoje. Hoje é proibido andar na rua em quase todos os países da Europa. O Brasil está no caminho da Itália, só que o Brasil está pior, porque a Itália tem hospitais de primeiro mundo, a Itália tem um sistema de saúde amplo de primeiro mundo, e a Itália está numa situação tão ruim, fazendo um pouquinho melhor que o Brasil está fazendo pior que a Itália começou, ontem anunciaram que eles vão ter que decidir quem morre e quem fica vivo, porque não tem aparelho respiratório para todo mundo. Então você tem um aparelho e 2 pessoas doentes, você tem que escolher, mata esse ou mata esse. Um vai ter que ser salvo só e o outro não. E eles já estão aplicando diretrizes que pessoas de mais de 80 anos serão descartadas. Olha isso, pessoas de mais de 80 anos serão descartadas. Como você não vale, vamos tentar salvar alguém mais jovem. Olha a situação que chegou num país de primeiro mundo. Agora imagina o Brasil. Imagina o Brasil. As coisas estão se alastrando, as coisas estão ficando cada vez mais feias. O Brasil não está testando pessoas suficientes. Eu li várias pessoas ontem dizendo, olha, eu tô com tosse, eu tô com isso, aquilo, eu vou ao hospital e me mandam para casa. Eu tô com isso, aquilo. Vários comentários de pessoas dizendo que estão com todos os sintomas e o médico mandou para casa. O médico pergunta assim, você saiu do Brasil ultimamente? Não. Você teve contato com algum caso confirmado? Não. Então vai para casa. Mas não vão me testar? Não. Então se essa pessoa tiver o vírus, é um caso a mais que tem, em vez de 350, são 351. Mas jamais saberemos porque essa pessoa não foi testada. Se essa pessoa passou o vírus para os colegas de trabalho dele, vamos supor, e aí ele passou o vírus para mais 10 pessoas, essas 10 pessoas vão no hospital, vão perguntar, você teve contato com algum caso confirmado? Essas pessoas vão dizer não. Por quê? Porque aquele caso que foi quem passou o vírus não foi confirmado, porque não quiseram testar aquela pessoa. Porque o Brasil não investe em testes. E é o que acontece, essas outras 10 pessoas que foram infectadas vão todas para casa. E aí, se 1 ou 2 deles não tem sintomas, ou 9 deles não têm sintomas, eles estão passando o vírus para mais gente. E está se alastrando. E aí outros vão ter sintomas e vão perguntar, você teve contato com um caso confirmado? Não. Só que aí já tem outro, e não se sabe onde surgiu onde brotou aquela infecção. Ou seja, o Brasil está agindo completamente com irresponsabilidade. Esse é o governo Bolsonaro. O Bolsonaro não se segura. Eu falei, com saúde não se brinca. Hoje faleceu
um bilionário que é o presidente do Santander de Portugal, que lá se chama Santander Toto, se eu não me engano, é o nome do banco lá. Bilionário, ele faleceu. Ele é a segunda morte por coronavírus em Portugal. Então, o vírus não olha quem é rico, quem é pobre. Na hora que os hospitais estiverem lotados, pode ser gente da elite, gente empresário rico e famoso. Quando não tiver vaga de UTI no Brasil, e muito em breve não terá, vai virar um caos. Você é rico, você é pobre, não interessa. Não vai ter hospital. Não vai ter leito de UTI. E aí as pessoas vão começar a entender. E aí apoiadores do mito vão começar a dizer, caramba, a coisa tá ficando feia. Não tem o que a gente fazer aqui. Porque quando começar a ter 1.000, 2.000, 3.000 mortes, como na Itália, todo mundo vai ter um conhecido ou um conhecido de um conhecido que teve uma morte na família. Isso se, espero que não com a gente, com nós da esquerda, isso se não morrer alguém próximo, alguém que a gente realmente conhece. Aí o que vai acontecer? Todo mundo vai começar a perder o apoio no governo, porque o governo diz que não é nada. Hoje o general Heleno, ele foi confirmado, está infectado. 16 pessoas da comitiva do Bolsonaro que foram aos Estados Unidos estão infectadas. Só ele diz que não está. E ele mente, porque o filho dele disse, apareceu as mensagens, disse para a Fox News com todas as letras que o teste dele deu positivo. E aí depois disse que deu negativo. Então não tem como acreditar se deu positivo ou negativo. Ele diz que deu negativo e não mostra o teste. Ele foi lá apertar a mão de várias pessoas. Todo mundo em volta dele está contaminado, só ele que não está. Até o vírus fala ele não, até o vírus. Então a coisa vai ficar feia, mas muito feia para o Bolsonaro. Esse é um processo que eu estava falando, olha, vai chegar abril, maio, vai ser o inferno do Bolsonaro, porque a gente vai entrar numa crise econômica feia. A economia vai mostrar que está frágil, muito frágil. O que acontece é que essa crise econômica vai chegar muito mais rápido. Esse processo de desgaste do Bolsonaro, que demoraria 6, 7, 8 meses, que crise econômica, denúncias de corrupção da rachadinha do Flávio, do Carlos Bolsonaro, caso Marielle e outros casos, Adriano da Nóbrega, isso tudo ia acontecer durante meses, uma denúncia aqui, outra ali, o Bolsonaro ia acabar se desgastando, ainda mais com a crise econômica. Esse processo todo vai acontecer em poucas semanas. Por quê? A crise econômica vai se aprofundar muito. E o Paulo Guedes anunciou 150 bilhões para melhorar a economia, que são 150 bilhões fake. E essa parte do vídeo é muito importante, todo mundo mostrar para os amigos. O governo anunciou 150 bilhões para melhorar a economia, para ajudar a economia durante a infecção, durante a epidemia. É fake, é fake. O governo não vai gastar um centavo sequer. Porque o governo vai adiantar a segunda parcela do 13º dos aposentados. Mas chega em dezembro, os aposentados não vão receber essa parcela. Então não é dinheiro extra. Apenas tira dinheiro daqui e põe aqui. O governo vai pegar dinheiro do DPVAT, aquele DPVAT que o Bolsonaro não queria, e vai colocar no SUS. O dinheiro do DPVAT já é destinado para o SUS. O governo não gastava porque é irresponsável, porque é incompetente, porque o Bolsonaro tem má intenção. O Bolsonaro não tem boas intenções. Aquele dinheiro já era para o SUS. Simplesmente vai pegar um dinheiro que era para o SUS e colocar onde deveria ser. O governo vai perdoar alguns impostos, dar alguns incentivos fiscais das empresas por 3 meses. Depois, no resto do ano, quando as empresas estiverem quase quebradas, as empresas vão ter que pagar o dobro de imposto para compensar esse dinheiro. E não pense que o governo não vai colocar juros no dinheiro que não está cobrando agora. Vai colocar juros. Então, no fim, o governo, além de não gastar nada, ainda vai lucrar em cima das pessoas que estão passando fome, que estão quase quebrando, das empresas que estão mal das pernas. Então o governo não está ajudando em absolutamente nada. E em vez de gastar bilhões comprando testes e fazer um amplo esquema para testar todo mundo, sair testando 10, 15, 20, 30 mil pessoas por dia. Olha, a Coreia é um país desse tamanho e estava testando 10 mil pessoas por dia. O Brasil devia estar testando 30, 40, 50 mil pessoas por dia para saber, ó, tem aqui. O governo não está fazendo isso. O fato de que tem 2 mortes confirmadas no Brasil e 4 mortes sendo investigadas de pessoas que não se sabe se tinham vírus, porque muita gente não sabe, mas você pega o vírus, o seu corpo já matou o vírus, ou o vírus já saiu do seu corpo, e você pode apresentar os piores sintomas depois, que é a falta de ar, insuficiência respiratória, depois que já não tem mais o vírus. E aí tem 4 pessoas que morreram e não se sabe se tinham vírus, porque não foram testadas. Imagina. Então, em vez de 2, podem ser 6 mortos, 3 vezes mais. Imagina o caos que vai virar daqui a uns meses. E o governo, claro, o governo Bolsonaro tentando falar, não, são poucos casos, quando na verdade é muito mais caso do que se fala que tem. O Bolsonaro não sobrevive a isso. Resta saber se o Brasil vai conseguir sobreviver, porque a coisa vai ficar feia
mas muito, muito em breve. E pode anotar, se tem alguém que vai sair com a imagem não arranhada, mas com a imagem destruída, esse alguém se chama Jair Bolsonaro. E nós aqui estamos denunciando. E depois não adianta falar, vocês não avisaram. Estamos avisando. Se você quer ajudar nisso, hoje, às 8h30 da noite, vai ter um panelaço fora Bolsonaro. Vá à janela da sua casa, bata a panela, grita, pega um megafone, faça o que quiser, faça um escândalo e grite fora Bolsonaro. A gente tem que mostrar para o Brasil inteiro que nós estamos unidos no fora Bolsonaro. Esse panelaço está sendo organizado pela direita, mas a esquerda, é claro, está apoiando. Então vamos de fora Bolsonaro, porque o Brasil está em risco e nós temos que defender o nosso país e a nossa população de um louco, um cara realmente muito, mas muito louco. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!